Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, com muita alegria no coração de poder estar com você novamente, iniciando neste momento o compromisso com a mensagem bíblica no teu coração. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, com conteúdos inéditos e ousados. Neles, o pastor Daniel Batista denuncia, à luz da palavra de Deus, todo o sistema que está por trás de falsas instituições religiosas. Apocalipse 1, desmascarando o anticristo. Apocalipse 2, Roma, a capital do anticristo. Apocalipse 3, a marca e a imagem da besta. E o mais polêmico e detalhado de todos, Apocalipse 4, maçonaria evangélica. Você pode adquirir os DVDs ou assisti-los gratuitamente, mas só através do nosso site www.horadaverdade.com. DVDs da série Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. É isso, amados. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, e pedindo a todos para que se mantenham atentos à nossa grade de programação. Você que não conhece o programa Hora da Verdade, está chegando agora, amém, vai poder conhecer profundamente esse ministério, amém, Cenáculo da Fé para as Nações, e é do nosso interesse. Esteja sempre atento, amém, ao nosso endereço virtual, horadaverdade.com, amém, também conhecendo a nossa página no Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações, estabelecendo o contato virtual, entrando ali no nosso site e conhecendo a nossa igreja, o nosso ministério, todo o conteúdo, amém, que temos publicado e disponibilizado pela edificação de todos vocês. Não se esquecendo que pelo nosso site você terá acesso aos nossos cultos ao vivo, todas as quintas às 8 da noite e domingo às 7 da noite, transmissão ao vivo pelo horadaverdade.com. Estaremos ali esperando por você, ou então faça uma visita em nossa sede em São Paulo, ali na Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, Zona Norte, e você será muito bem-vindo ali no nosso meio. Vai ser uma alegria imensa, contagiante para todos nós ali no Cenáculo da Fé. E não esqueça, reprise de todos os programas esperando por você lá no nosso site, ok? Pastor Daniel Batista hoje dando sequência, terceiro programa, sobre o tema escatologia,
a doutrina das últimas coisas. Não sai daí, falaremos hoje sobre calendário apocalíptico. Eu volto pregando a palavra para você. Momento da Palavra de Deus. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, hoje dando sequência ao tema escatologia, a doutrina das últimas coisas, como base a Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse, o livro das consumações. Nossos objetivos, olharmos para o futuro que Deus nos impõe em Cristo e a igreja atual não quer admitir, com esse propósito, através de fatos e acontecimentos narrados por Jesus na profecia, confirmarmos, discernirmos e nos prepararmos para isso, ok? Que é o objetivo desta pregação com você pelo programa Hora da Verdade. E hoje nós vamos falar sobre calendário apocalíptico como terceiro programa. Quem quiser saber dos outros conteúdos anteriores, só entrar no nosso site, horadaverdade.com, e você vai poder estar revendo o primeiro programa, que foi o método da interpretação, e o segundo, a particularidade do livro e a mensagem sugerida que está no Apocalipse. Amém? É bom você rever, para você não pegar o bonde andando. Mas hoje eu quero falar sobre calendário apocalíptico. Seria possível, na Bíblia Sagrada, o fim do mundo programado para um dia? Ou então, estaria no livro do Apocalipse a volta de Cristo marcada com um calendário? Haveria um calendário apocalíptico ou então um calendário para a volta de Cristo? É o que eu estou querendo exatamente lhe perguntar. Não. Pastor Daniel, preparei para vocês aqui hoje a seguinte informação, porque muitas vezes a gente pode chegar aqui na autoridade de pastor e não ser suficiente para você que está me ouvindo aqui agora. Então é importante eu dizer a todos vocês acerca destas motivações, publicações de calendário apocalíptico que está na mídia, em diversos sites, etc. A começar pela sugestão de um calendário maia, que haveriam relações desse calendário com a previsão ou então as profecias apocalípticas. Então, afirma o senhor Alexandre Guida Navarro, que é professor adjunto do Departamento de História da Universidade Federal de Maranhão, que não há conteúdo apocalíptico no calendário maia. E ele alerta acerca de interpretações deturpadas e sensacionalistas. Ele, estudioso do tema, diz que o calendário maia refere-se a uma mudança de tempo, ciclo de tempo, mudança de cenário arqueológico, cenário estrutural, etc. Não de conteúdo apocalíptico. É inovação. O calendário maia, inovação de cenário estrutural da sua época. Não tem nada a ver com profecia de consumação, de fim de tempos, segundo o estudioso aqui. Então, o que a mídia andou falando por aí é pura estratégia para denegrir, para confundir as pessoas, para tornar isso uma paranoia, um pânico, e exatamente denegrir aquilo que nós temos que é mais sagrado que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então eu estou aqui para te esclarecer que o Apocalipse de Jesus é uma coisa importantíssima para o crente, para a igreja entender, compreender, confirmar, se preparar. Este é o papel do livro do Apocalipse na vida do cristão, dar a ele o futuro que Deus escreveu por intermédio do seu Filho na cruz. E nós vamos estabelecer alguns critérios aqui, amém? Para evitar esses constrangimentos e esses erros de interpretação que estão sendo cometidos, não só pela história, mas também nos dias atuais, porque o que a gente tem aí de currículo, de falsa interpretação, de erros grotescos acerca de afirmações no termo Apocalipse é brincadeira. Mas o primeiro passo de critério que eu quero aqui apresentar a todos vocês. Bom, a origem da expressão Apocalipse. Aonde está a origem dessa expressão? É a Bíblia, então é ela que nós temos que consultar. É ela que nós temos que alimentar, mastigar, até compreender pela ajuda do Senhor e pela ajuda e pela ação do Espírito Santo. Amém? Porque ficar ouvindo ideias, pensamentos, etc, etc, de alheios paralelos, nós não vamos chegar a
aquilo que Deus mais quer da igreja, a verdadeira mensagem desse livro. Que é o segundo critério, a mensagem que o livro me comunica, que tem que ser compreendida e interpretada pela igreja. Coisa importante, o propósito da mensagem não é estabelecer pânico, não é levar a consciência da humanidade de que Deus escreveu o fim do mundo. Principalmente a intenção da mensagem, por ser o último livro da Bíblia, é dizer que o plano de Deus da salvação se encerra ali. É diferente de que Deus estabeleceu o fim do mundo. Não, Deus estabeleceu o fim do seu plano de salvação, porque o plano de Deus não foi destruir, acabar e derrubar o mundo, destruir o mundo, mas salvar a humanidade. O plano de Deus se encerra ali. Deus apartando as ovelhas dos bodes, Deus trazendo juízo sobre a humanidade com base de salvação e com base na rejeição daqueles que negaram Cristo. Então, entenda, a mensagem não é estabelecer pânico, mas dizer, o plano de Deus se encerra aqui. Apocalipse. Terceiro passo que eu quero deixar bem claro a vocês aqui, sobre narrativa. Bom, a narrativa que está no livro não me diz que a destruição virá em um dia, ou a volta de Cristo em um dia específico de data, calendário, sábado, quinta, domingo, quarta, não existe isso. A narrativa do livro, que está na minha Bíblia e na tua também, me traz a seguinte informação: o Apocalipse está dividido em tempos, documentado por estágios de tempo. 7 selos, 7 trombetas, 7 cálices, segundo o livro. Ele me comunica com acontecimentos irreversíveis. Aí sim, mas não temos aqui a destruição marcada para um dia só. Pelo contrário, são acontecimentos divididos em estágios que nós precisamos discernir, compreender, confirmar e saber de fato aonde estão esses fatos que são tão importantes para o cumprimento dessa profecia. Quarto passo, a relação dos evangelhos com o livro do Apocalipse. Muita gente que pensa que as profecias das consumações ou a doutrina da consumação só está contida no último livro da Bíblia. Se engana. Evangelho de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Jesus ali já começa a doutrinar, a ensinar acerca dos princípios das dores, acerca do pré-tribulacionismo, que é tão conhecido, a pré-tribulação, o princípio das dores, doutrinando, ensinando a sua igreja, os seus seguidores, de que o Apocalipse se confirma, não é por data nem calendário, mas por intermédio de acontecimentos, de fatos e sinais. Leia a Bíblia, o critério é importante. Conheça a expressão, conheça a mensagem, conheça a narrativa. Relacione, ponha em comunhão os evangelhos com o livro do Apocalipse e você vai chegar exatamente no plano central de Deus, que é que você discirna bem os tempos e os sinais que confirmam a volta de Cristo e a destruição do mundo. E lá em Mateus 24, verso 36, Jesus diz o seguinte: porém a respeito daquele dia e hora que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do homem, nem Jesus, mas unicamente o Pai. Só Ele sabe a que dia e que hora Jesus vai voltar. Texto de Mateus 24, 42 ainda, que Jesus diz: vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Não há calendário, não há data específica para a volta de Cristo, como também o Apocalipse de Jesus não se resume em um só dia. Versículo 44 ainda de Mateus 24: há de vir a hora que não pensais. Marcos 13, 35, Jesus ainda diz: vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou pela manhã. Jesus doutrinando. Marcos 13, 36 ainda: se ele vier inesperadamente, não vos encontre dormindo. Por que Jesus não marcou data, não marcou dia para o arrebatamento da igreja, para o dia da sua vinda? Porque Ele gostaria que a nossa vida cristã não se resumisse em um dia só, mas que nós buscássemos Jesus e acreditássemos na sua vinda como se fosse hoje, como se fosse todo dia. Não podemos dizer quando Jesus vai voltar, mas podemos dizer que os sinais afirmam
que vai chover e que está próximo esse dia. Não podemos dar um calendário, mas podemos dizer o seguinte: o Apocalipse de Jesus está se cumprindo, porque o céu e a terra estão passando, mas a palavra dele a cada dia se cumprindo. Como não podemos dizer que Jesus vai voltar sábado agora, porque a sua vinda é súbita, nós também não podemos dizer que o mundo acaba em um dia só, porque Deus deu estágio, Deus deu, por intermédio de Jesus Cristo, estágios, tempos, divisões de tempos, acontecimentos, fatos que viriam divididos para a humanidade na experiência cotidiana, na experiência de vida, na experiência histórica. O Apocalipse de Jesus não vai se cumprir em um só dia. Esses esclarecimentos estão na Bíblia para que todos aqui se aprimorem bem, reflitam. Porque eu pergunto para a ciência hoje, o mundo vai acabar? E a ciência diz para mim, sim, nós não sabemos quando e como. Daí eu entro na questão da igreja, posicionamento da igreja, acerca de erros grotescos que nós temos visto acontecer sempre. Jesus, ele pede uma igreja como Noé, que erga para ele um bom fundamento de salvação, que trabalhe sobre isso, no acontecimento apocalíptico, volte o seu ministério para isso, como Noé foi pregoeiro da justiça, do dilúvio e anunciador da salvação para aqueles que viveram com ele naquela época. Daí hoje, em pleno século 21, eu me deparo com uma igreja política, eu me deparo com uma igreja institucionalizada, filosófica, entendeu? E outro dia o pastor fez uma crítica a uma igreja da Brasil para Cristo, que dedicou uma das suas instituições como sendo uma igreja ecológica. Eu fiz uma crítica, é óbvio, porque aonde cabe na descrição da igreja, na conduta e no papel da igreja cristã, biblicamente falando, uma igreja ecológica. Uma igreja que deixa de pregar o evangelho, que deixa de pregar os fatos científicos, os acontecimentos fundamentais da fé, o triunfo de Jesus sobre o que nós estamos vivendo aqui agora, para exatamente exercer cidadania, ficar educando o povo a jogar latinha no lixo, entendeu? A exercer tratos e cuidados com a natureza, enquanto nós devemos estar batendo uma terra na arca, anunciando a volta de Cristo, educando, ensinando o povo a discernir as coisas de Deus. Vocês estão de brincadeira comigo, igreja ecológica. Só me faltava essa. Daí disseram que foi falta de compreensão minha, não minha, tua. De querer dar à sociedade uma igreja ecológica, enquanto Jesus está querendo uma igreja próxima a Ele, aos anseios do reino, aos anseios do céu, de comunicar essa terra. O que eles não estão entendendo, porque a expressão não está sendo entendida pelas pessoas públicas, entendeu? A mídia está denegrindo, está tendo acesso para falar um monte de besteira, e a igreja não dá resposta, a igreja não dá explicação, os pastores não se posicionam, e quando podem, abrem igreja com propósito ecológico. Vocês estão de brincadeira comigo, que isso é falácia, é safadeza, o que nós estamos vendo no movimento evangélico, mas a questão não é outra não. Há uma lista extensa de homens, inclusive o fundador dos Testemunhas de Jeová, que marcaram a volta de Jesus. Eles receberam a revelação do céu, trancaram todo mundo, confinaram todo mundo dentro de uma igreja, porque acreditaram que Jesus ia chegar num sábado, numa sexta, num domingo, e não chegou. A Bíblia nunca avisou, a Bíblia nunca orientou a volta de Cristo com data, calendário. Não existe calendário e data na Bíblia, a nível da expressão e do termo Apocalipse. Os sinais, não data. Mas outro dia o pastor Daniel foi para os Estados Unidos fazer uma missão, e chegando lá, eu vi um americano distribuindo panfleto, colocando um monte de mídia, avisando que o fim do mundo ia chegar. Recentemente agora, e um monte de americano indo para o supermercado comprando coisa para colocar dentro de casa, se preparando para aquilo que ia acontecer. O fim do mundo em 2012 agora, né? E o fim do mundo não veio. O que a sociedade pensa acerca disso? Que tudo isso é uma paranoia. Que nós estamos pregando paranoia para a igreja. Estamos pregando paranoia para o povo. Mas eu tenho para mim que isso é um esforço de gente maldosa,
de gente mal intencionada que está trabalhando para denegrir o cristianismo e a Bíblia Sagrada, inclusive esta expressão tão poderosa na igreja cristã que é o Apocalipse de Jesus. Então o erro aqui, meu amigo, você que está me ouvindo aqui, não é só ignorar o termo, a expressão, a materialidade, o ensino, a mensagem do Apocalipse dentro da igreja. Nós também assistimos a sociedade sendo bombardeada com falsas informações e a igreja não explicando e não dando o discernimento certo daquilo que Jesus realmente confiou como mensagem, como profecia à sua igreja. Nós estamos vivendo um momento crucial desses acontecimentos e a igreja não quer falar, ela não quer tratar. E quando trata, denigre, envergonha, joga o nome de Jesus no lixo. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos que viver essa esperança, a volta de Cristo, como se fosse hoje. Não interessa se vai ser o mês que vem, o outro ano, ou o ano posterior. Todas as profecias têm que se cumprir, porque senão ele não pode voltar. Nós temos que viver a volta de Jesus como se fosse hoje, porque ela é súbita, inesperada. Ele virá sem avisar. E uma coisa que eu quero deixar para quem está aí me ouvindo agora. Não tem calendário apocalíptico maia. Porque a expressão está na Bíblia. Se você quer entender do assunto, vá à Bíblia, estude, se alimente, mastigue o conteúdo, procure saber o que Deus quer te comunicar, porque Jesus vai voltar assim, sabe por quê? Jesus vai voltar e o mundo vai acabar, não é só porque a Bíblia avisa, porque a ciência também confirma, e os fatos estão aí para você poder discernir e se aprimorar. Daqui a pouco eu volto orando por você, em nome de Jesus. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, nós vamos para a oração. Não se esqueça, próximo programa eu vim falando sobre o anticristo, que é outro assunto polêmico e que também existiu muitas falsas interpretações e sensacionalismos. Próximo programa, não perca, ok? Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar. Momento de oração. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esta expressão, por esta liberdade, pelo poder da tua palavra, Senhor, dentro da tua igreja. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua misericórdia infinita, que nos trouxe, Senhor, a tua revelação, para que nós, aqui neste tempo, não nos confundamos acerca da tua palavra e dos anunciamentos da tua fé. Eu te peço, Jesus, por aqueles, Senhor, que estão do outro lado agora orando comigo, para que o Senhor os liberte, para que o Senhor esteja santificando e os preparando, Senhor, para te receber no céu neste dia
que nem o Senhor sabe, somente o Pai. Mas nós estamos aqui neste momento, Senhor, visualizando, presenciando cada sinal e acontecimento que a tua profecia confirma, avisa, e estamos glorificando a cada dia mais o teu santo nome, gritando e anunciando a cada dia mais o dia da sua volta, anunciando, Senhor, as grandezas do reino que nos preparam, Senhor, para uma obra maior do que esta que nós temos visto ser feita aqui na terra, em teu nome, Jesus. Eu te imploro e te peço, pela tua misericórdia, pela tua libertação, por todos aqueles que creram nesta mensagem, que eles te recebam em nome de Jesus. Eu te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Nós te glorificamos aqui neste momento. Amém, amém, Senhor. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade fica por aqui. Nós voltamos no próximo programa sobre esse tema, escatologia, a doutrina das últimas coisas, falando sobre o anticristo. Quem é o anticristo? Ok? Não perca. Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueça, Cenáculo da Fé para as Nações, Facebook, pastordanielbatista.com, blog pessoal, minhas notificações a você, ok? horadaverdade.com, e não perca os cultos ao vivo pela internet, nós estamos esperando por você. Até o próximo programa. Deus abençoe todos vocês. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque Ele virá.